Oi, meu nome é Thaís, eu escrevo no blog Insights Literários, juntamente com a minha irmã Ini, e eu vim aqui hoje falar sobre uma obra de Dostoiévski. Sim, chama-se Uma Criatura Dócil. Esse livro aqui eu comprei na promoção da Kozak Naif, de 50% de desconto, embora desde o começo do ano eu tenha visto em promoção pela livraria Saraiva. Só que eu via em promoção, mas eu não me arriscava a comprar porque eu não acho ou não achava que era um bom momento para retomar a leitura de Dostoiévski. Vou fazer então um retrospecto de como eu conheci esse autor. O primeiro livro dele que eu li foi Noites Brancas. Esse livro eu devia ter uns 14 para 15 anos. Eu lembro exatamente o dia que eu li, era um sábado à tarde. Eu lembro que a casa estava deserta, estava morrendo de tédio, minha irmã estava dormindo, meu avô estava no quarto, minha mãe estava num curso. E aí eu resolvi fuçar então no armário de livros que tinha lá em casa. Que tinham livros da minha mãe, do meu avô, tudo misturado. A gente nunca tinha dado muita atenção para esse armário. Mas aí eu fui dar uma fuxicada e eu achei um livro, se não me engano, da Abril Coleções, mas era de uma capa fina, mole, né? Noites Brancas, e embaixo o nome do autor. Eu olhei aquilo, mas que raio de nome é esse, né? Dostoiévski, eu tentei pronunciar, fiquei vários minutos tentando descobrir qual que era esse nome, que eu nunca havia ouvido falar, né? E eu, um livro fininho, vou tentar ler, já que eu não tenho nada pra fazer, a TV só tá passando porcaria, vamos lá. E aí eu li Noites Brancas e eu achei muito, muito bom. Primeiro, porque ao contrário de assustar, os nomes russos me deixavam feliz, porque eu achava muito diferente, muito interessante. Então eu gostava de ter esse contato com esses nomes bizarros, né? Mas a própria narrativa me atraiu bastante. Eu não lembro com detalhes a história, lembro mais do meu sentimento em relação à minha leitura do que detalhes específicos, né? Mas lá a história de um rapaz que ele foi numa praça durante o período em que o sol, em que as noites eram mais claras, né? No período do ano em que as noites são mais claras, e lá ele conheceu uma menina que vivia com a avó e tinha uma relação meio bizarra, assim, porque a avó era cega e ela era atada à avó por um alfinete pela saia, né? Natienka. Enfim, só sei que eu achei muito interessante essa história, a forma como o narrador colocava todos os seus sentimentos, né? Aquela coisa muito introspectiva, psicológica e tal, eu achei muito, muito legal, né? Até porque até esse período eu não tinha tido contato com esses romances muito psicológicos, assim, né? Que entrava mais nessa esfera de como o personagem ele tá sentindo. Eram muito mais romances, eram muito mais histórias narrativas, de terceira pessoa. Nessa não, era em primeira pessoa, e a forma como Dostoiévski coloca é muito típica, né? O segundo livro, a partir, né, dessa leitura que eu fiz, eu quis mais, conhecer mais esse autor, e eu já fui pro Crime e Castigo, que era o livro mais famoso dele. Eu li então com uns 15 para 16 anos e eu achei fantástico. Eu tava naquela fase assim pré-vestibular, né? E contava a história do Raskolnikov, que ele tinha mudado de cidade para estudar e começou a viver numa penúria sem fim. E eu comecei, nossa, que legal, porque eu também quero mudar de cidade para estudar e provavelmente eu também vou morar num quartinho sombrio de uma pensão escura. E eu comecei a achar tudo aquilo muito fascinante, né? Eu achava, nossa, pra mim, se eu fosse mudar de cidade, eu escolhi um quartinho muito parecido com o que o Raskolnikov morava. Eu achei o máximo. É coisa de gente louca, né? Mas nessa história também tem a Sônia, e eu acho muito interessante os personagens femininos do Dostoiévski, que eu acho que elas têm algumas semelhanças, a forma como ele enxerga a mulher. Talvez de uma forma muito cristianizada, digamos assim, da mulher, que ela abdica de tudo
para se dedicar à família ou a salvar alguma pessoa, né? Salvar o Locão do Raskolnikov, ou então salvar o protagonista dessa história. Então as mulheres, ela tem uma característica muito de sacrifício, de culpa, de sacrifício, de abnegação. E eu achava, até esse período, eu achava o máximo esses personagens. Hoje em dia, já nem tanto. Tanto é que eu demorei muito para pegar esse livro, porque apesar de... são personagens muito densos, mas que me deixam meio perturbada. Muito, naquela época me deixava perturbada sim, mas eu gostava de ficar perturbada daquela forma, mas hoje em dia tem tanta coisa que me perturba que, né, vamos, né, escolher um período muito específico para voltar a ter contato com esse tipo de personagem. Mas enfim, depois de Crime e Castigo, então, uma outra história do Dostoiévski que eu tive contato foi um conto dele maravilhoso que chama-se O Sonho de um Homem Ridículo. Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei extasiada. Eu li na biblioteca do Centro Cultural Vergueiro, ou Centro Cultural São Paulo, né? Porque eu morava lá, né? Eu morei em São Paulo por um ano. E aí eu frequentava bastante essa biblioteca e encontrei esse conto. E eu fiquei fascinadíssima por ele. E depois que eu voltei para Campo Grande eu queria encontrá-lo e não o achava. Depois eu achei na biblioteca da universidade e aí eu queria divulgar para o mundo inteiro essa maravilha de conto. E aí eu obrigava as pessoas a lerem, olha, leia porque é maravilhoso e tal, etc. Esse ano eu assisti uma peça do Sonho do Homem Ridículo que veio até Brasília, né? Pessoa meio cigana, né? Mas o ator era maravilhoso, a adaptação foi ótima, o cenário era lindo. Tinham colunas de livros assim no meio do cenário, mas enfim. E novamente nesse conto também trabalha com a questão da culpa, né? Em certa fase da história entra essa parte. Dostoiévski gostava muito de trabalhar com esse tema. Outra leitura que eu fiz foi O Jogador. O Jogador, eu não gostei. O Jogador foi... Depois eu descobri que foi feito sob encomenda. Não sei se os outros, de repente até O Sonho do Homem Ridículo, qualquer outro livro, também tenha sido feito sob esse formato, só que O Jogador foi, né? Não deu certo. Pra mim, pelo menos tem gente que leu e adorou, já eu não achei tão bacana assim. Meio que perdi um pouco dessa essência dele que eu encontrei em Noites Brancas, em Crime e Castigo e em Sonho do Homem Ridículo. Então já fiquei, pois é, né? Não é sempre que se consegue escrever uma história legal. Depois eu comecei a ler O Idiota, só que eu achei com uma carga muito religiosa esse livro. E eu não estava muito no clima para isso. Então eu acabei deixando de lado. Eu comecei a ler, não tô no clima para essa leitura, e eu deixei de lado. Mas, de qualquer forma, o livro está lá disponível em Campo Grande, eu posso, né, ter acesso, só que eu acho que vai demorar um pouquinho para eu retomar Dostoiévski de fato. Eu só li esse livro, não só por causa da promoção, porque eu achei que de repente estaria preparada para voltar a ler alguma coisinha ou outra de Dostoiévski. Queria ver se essa história que ele conta eu poderia dizer que é tão boa quanto Noites Brancas e Crime e Castigo, ou é mediano como Jogador. E eu achei que é um livro muito bom. Eu encontrei as características de Dostoiévski aqui novamente. Então vamos ao livro. Uma Criatura Dócil, uma história bem curtinha, praticamente um conto dividido em algumas partes. Aqui nessa edição da Kozak Naif, ela tá um pouquinho mais recheada, porque ela foi intercalada com gravuras do Lazar Segal, do artista plástico, que inclusive ele fez essas gravuras especificamente após ter lido essa história, né? Mexeu bastante com ele, e são gravuras bastante apropriadas pela narrativa que vai se desenvolver. Mas enfim, a história então é de um agiota
que parece até que o Dostoiévski tem uma birra especial com agiotas, né? Parece que na escala da humanidade, os agiotas são os seres humanos mais nojentos e baixos da história da face da Terra, né? Então, nesse caso aqui, esse personagem é o pior dos seres humanos, um homem terrível que trabalha com essa forma suja de ganhar dinheiro, se aproveitando de pessoas que estão em desespero, vão lá empenhar suas coisas, ele coloca um preço lá em cima para as pessoas reaverem seus bens e coloca um valor dos seus produtos muito abaixo do que valeria, né? Então, de certa forma, o protagonista é um homem odioso, segundo a perspectiva de Dostoiévski, e ele que faz toda a narrativa dessa história, né? Esse agiota que narra essa história pra gente. Então, ele começa a contar como que ele conheceu a sua esposa, que na verdade era uma menina de 16 anos, que volta e meia aparecia por lá para empenhar objetos de pouco valor. Mas ele começou a achar bastante interessante aquela figura e resolveu pesquisar sobre ela, viu que ela morava com as tias, que ela utilizava aquele dinheiro para pagar anúncios no jornal, já que ela queria trabalhar de alguma forma, porque ela sentia que estava atrapalhando naquela casa, né? E as tias dela, inclusive, queriam casá-la com um cara mais velho e repugnante, um cara desconhecido, mas que se interessava por ela. As tias queriam livrar logo daquela mulher, daquela menina. Então, ela meio que estava em desespero de conseguir sua renda própria. Ao descobrir isso, o agiota, ele achou que seria uma pessoa muito interessante para ele se envolver, até porque ela estaria nas mãos dele. E ele deixa isso bem claro, que as intenções dele é manipular mesmo uma pessoa. E, enfim, ele acaba falando com as tias dela, propondo ela em casamento, ela encurralada, acaba aceitando se casar com ele. A princípio, ela achava que seria um casamento normal, só que ele gostava de se manter muito distante dela, gostava de humilhá-la de qualquer forma. Então, essa narrativa a gente vê assim, a própria forma como ele se dirige a ela, a forma como ele pensa sobre ela, é uma coisa assim, muito de dominação mesmo. Eu achei bem sinistro, um cara extremamente psicopata. A forma como ele se refere a ela, a forma como ele se refere à diferença de idade, à docilidade, à fragilidade dela, ele se refere de uma forma assim muito, sei lá, parecia que ele gostava muito de se sentir superior àquela menina, de poder dominá-la. Então era uma relação muito perversa. A menina a princípio achou que seria um casamento normal, ele demonstrou que não. E a partir daí o clima da história é bem pesado, mostra-se bem pesado. Mas, de qualquer forma, ele acaba se apaixonando por ela, mas ele tem uma forma muito estranha de demonstrar isso. Mas, de alguma forma, durante a história, ele se modifica um pouco. E nesse processo de modificação, essa menina, creio que acuada, acaba praticando um ato de loucura. E é aí que se fecha a história, mas também após o ato de loucura a gente vê todas as reflexões do personagem, que o cara é meio delirante também, né? Não é Raskolnikov, mas o cara é meio que pira na batatinha também. De qualquer forma, é uma leitura pesada. Eu até digo que se trocassem todos os nomes e falassem leia aqui e descubra qual é o autor, seria facilmente identificável, né? Justamente pela caracterização dos personagens. Principalmente da mulher, como eu havia dito, as mulheres de Dostoiévski, elas são muito específicas, elas têm um padrão, pelo menos nas leituras que fiz até hoje, que não foi de todas as obras dele, mas das mulheres que Dostoiévski constrói na literatura dele, todas elas tiveram essa questão de se submeter a situações
terríveis para elas em favor de outra pessoa. Talvez nessa obra não fique tão claro isso em até certo momento, mas depois a gente percebe todo o esforço da mulher, né, que participa dessa história em tentar salvar a alma desse agiota, digamos assim. Eu acho uma leitura bastante sufocante. Eu acho Dostoiévski é muito sufocante. Apesar de eu ter, uma fase da minha vida, ter gostado muito da forma como ele escreveu, achado o máximo. Eu ainda acho o máximo, só que eu ainda gosto de leituras pesadas, só que Dostoiévski é muito, muito, muito angustiante. Então, pra mim, então você tem que ler num período bem... Ou que você quer enfiar o pé na jaca mesmo, ou que você está completamente tranquila para fazer essas leituras. Pelo menos a mim me atinge dessa forma. Então é isso. Como eu falei, vou deixar o link aqui embaixo da versão digitalizada desse livro. É bem curtinho, se não me engano a versão digitalizada tem 28 páginas. Se vocês quiserem ler e vir aqui comentar, dizer as impressões que vocês tiveram, fiquem à vontade, eu vou gostar bastante de saber, né, da gente fazer esse diálogo sobre uma obra que de repente pode ser até uma obra interessante para você se introduzir às obras de Dostoiévski. Você já vai sentir como é que é o clima, né, da escrita dele, da escrita típica, digamos, dele, e depois se aprofundar no mundo desse russo denso que é Dostoiévski. Então é isso. Espero que tenha valido para alguma coisa e até mais.